Sobre Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira, é grande a chance dele deixar o rubro-negro na metade do ano. Não faltam interessados no defensor, pelo menos é o que garante o jornalista italiano Fabrizio Romano. Ele afirmou que Wolverhampton, Atalanta, Nottingham Forest, além de clubes do Catar e da Arábia Saudita, estão de olho no defensor. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para as últimas informações do Flamengo, hein? Tem tudo sobre a preparação para a final do Campeonato Carioca, que vai ser nesse fim de semana. Tem notícias também de uma venda milionária aí, referente ao Fabrício Bruno, né? Que jogou muito bem na seleção brasileira e acabou chamando a atenção de clubes da Europa. E tem vários clubes aí interessados no jogador. Você vai saber tudo aí sobre essa possível venda do Fabrício Bruno. Tem notícias sobre Gerson, sobre Gabigol, tudo, né? Então você vai conseguir acompanhar a partir de agora. Deixamos os créditos na descrição para a ESPN, para Jogo Aberto e também para o canal do Nicola. E agora vamos acompanhar as últimas informações aí do Flamengo e depois comentamos mais um pouco. Vamos ver. E a gente chama agora o Cícero Melo a este Sport Center, trazendo informações agora da final do Campeonato Carioca. E a gente começa então com as informações do Nova Iguaçu. Fala, Cícero, bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia a você também, Marcela, a Mari Pereira, ao Mário Marra e ao Fã de Esportes. O time do Nova Iguaçu, a Laranja Mecânica da Baixada, né? Continua a sua preparação todos os dias de manhã lá no CT, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, para o primeiro jogo da final, que será neste sábado no Maracanã, às 5 horas da tarde. No primeiro jogo, o mando de campo é do Nova Iguaçu. No segundo jogo, que vai ser no dia 7 de abril, no outro domingo, também no Maracanã, horário ainda indefinido, o mando de campo vai ser do Flamengo, que foi o campeão da Taça Guanabara. O Nova Iguaçu foi o vice-campeão, segundo colocado. Lembrando que no regulamento não tem vantagem para ninguém na final. Na semifinal tinha vantagem, mas agora não tem vantagem para ninguém. Se houver 2 empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, o campeão vai sair na disputa por pênaltis. Na Taça Guanabara, a equipe do Nova Iguaçu fez uma grande campanha, segundo lugar com 24 pontos ganhos em 11 jogos. Eliminou o Vasco em 2 jogos na semifinal, primeiro 1-1. E o segundo, 1-0, vitória do Nova Iguaçu, ambos no Maracanã. No geral, o Nova Iguaçu fez uma grande campanha, 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e uma derrota. A única derrota foi para o Fluminense, 3-0, na 4ª rodada da Taça Guanabara, dia 28 de janeiro, no estádio Luso Brasileiro. E foi o único time, Nova Iguaçu, que conseguiu fazer um gol no Flamengo. Na 2ª rodada da Taça Guanabara, 1-1, o jogo foi em João Pessoa, na Paraíba, lá no estádio Almeidão. Só que o Flamengo estava com um time só de garotos, mesmo assim, o Carlinhos, vice-artilheiro do campeonato, acabou fazendo este gol. Lembrando que o Nova Iguaçu está invicto a 9 jogos no Campeonato Carioca, são 6 vitórias e 3 empates, e vem dessa vitória diante do Vasco. O técnico Carlos Vitor, 52 anos de idade, está treinando o time e não tem nenhum problema, nenhum jogador lesionado, e vai com a força máxima no próximo sábado no Maracanã. Voltamos aos estúdios. Beijo para você, Marcela. Um abraço para os companheiros e para o Fã de Esportes. Beijo, Cícero. Obrigada, então, pelas informações do Nova Iguaçu. Vamos saber as últimas informações, então, do Flamengo. A gente segue no Rio de Janeiro, mas agora a gente conversa com Pedro Henrique Torre. Fala, Pedro. Bom dia. Bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Bom dia. Um beijo para você. Beijo também para Mari. Um abraço para o Marra, todo mundo está com a gente nesse Sport Center. Flamengo que segue a sua preparação para essa final de Campeonato Carioca. Enfim, chegou a semana, né? Vai começar a disparar novamente o calendário do futebol brasileiro aí, depois dessa interrupção para as datas FIFA. Mas o Flamengo ainda não sabe exatamente se vai poder contar com o Pulgar. A expectativa é boa, ele vem se recuperando de uma lesão muscular. Já está fazendo aquele trabalho de transição ali no gramado, saiu, foi entregue à preparação física. O Flamengo tem uma boa expectativa de contar com o chileno, que acabou cortado, inclusive, da sua seleção. Estava convocado para disputar essa data FIFA, mas ficou aqui no Ninho do Urubu fazendo esse tratamento. Talvez hoje possa ter mais uma evolução, quem sabe já começar a fazer alguns trabalhos ali, parte pelo menos com o grupo, e ser confirmado nesse jogo de sábado contra o Nova Iguaçu. Os convocados, a turma que esteve aí na data FIFA, Fabrício Bruno com a seleção brasileira, o Ayrton Lucas também com a seleção brasileira, e os 3 uruguaios que ainda restam, né, que estavam lá com a Celeste, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Vinha, eles retornam hoje ao Brasil.
e aí amanhã retornam os treinamentos aqui no Ninho do Urubu. Eu disse 3 uruguaios porque o Varela voltou depois do primeiro jogo da seleção celeste, foi liberado pelo Marcelo Bielsa para acompanhar o nascimento da filha aqui no Rio de Janeiro, então já está há algum tempo de volta aqui ao Ninho do Urubu, aos trabalhos no Rio de Janeiro, então a expectativa é que o Tite tenha força máxima para essa partida, exceto o Gerson, que já está há algum tempo, claro, por conta daquele problema renal que ele teve, passou por uma cirurgia, desfalque já há bastante tempo e deve ser por mais algumas semanas, e obviamente o Gabigol, que está suspenso por conta daquele julgamento, questão de tentativa de fraude, antidoping. O Flamengo tenta, junto com a defesa do Gabigol, o efeito suspensivo, ainda vai entrar ainda, mas isso deve demorar mais um pouco. Enquanto isso, ele não pode nem frequentar aqui o Ninho do Urubu ou outra dependência do Flamengo. Está no seu condomínio, enfim, fazendo atividades, supervisionado por profissionais até do Flamengo, fisiologistas e preparador físico. O Flamengo colocou tudo à disposição do jogador, mas aqui ele não pode frequentar. Vai ser inscrito na lista de 50 nomes do Flamengo para a Libertadores até sexta-feira, porque legalmente isso é permitido, embora ele não tenha condição de jogo, porque se conseguir um efeito suspensivo, o Flamengo não quer marcar bobeira e ficar sem o Gabigol na lista, que aí sim ele não poderia disputar a Libertadores, mesmo com efeito suspensivo, se não tiver inscrito. Marcela. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas informações e a gente vai direto para o Flamengo. Também é assunto por aqui. Tem decisão contra o Nova Iguaçu, um campeonato estadual, mas tá cheio de problemas. Vai ter que enfrentar a situação do doping, ou pelo menos do não cumprimento das regras do exame antidoping pelo Gabigol. E também apareceu um problema com o Gerson, mas esse é na justiça com um ex-empresário do jogador. Aguenta aí, Flamengo. Quinta-feira, o Flamengo vai ter de volta os jogadores que foram convocados para as seleções. Na parte da tarde, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta se reapresentam no Ninho do Urubu. O técnico Tite tem mais 3 atividades até o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca. Sábado, o rubro-negro enfrenta o Nova Iguaçu no Maracanã, jogo que será transmitido aqui na tela da Band. Esse pode ser o primeiro grande título de Tite à frente da equipe da Gávea. O treinador vive também a expectativa de Eric Pulgar se recuperar de dores musculares. O chileno foi cortado da seleção justamente para tratar do problema. O camisa 10 Gabigol é ausência garantida, tanto nos próximos treinos como no jogo de sábado. O jogador está punido até abril de 2025 por tentativa de fraude a um exame antidoping. No site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Gabigol já conta como atleta suspenso. O Flamengo, junto com o jogador, tenta um recurso na Corte Arbitral do Esporte. Os advogados também desejam conquistar o efeito suspensivo para que o atacante possa ter condição de jogo o mais rápido possível. Até por isso, o Flamengo vai inscrever Gabigol na fase de grupos da Libertadores. Serão 50 inscritos. O clube precisa enviar a lista até às 5 horas da tarde de sexta-feira. O Fla estreia no torneio internacional contra o Milionários em Bogotá, na Colômbia, na próxima terça. Além de Gabigol vivendo um drama fora de campo, o volante Gerson, que se recupera de uma cirurgia no rim, também passa por uma fase complicada, correndo risco de suspensão por causa de uma dívida com um ex-empresário. O atleta precisa pagar até o dia 3 de abril, ou seja, a próxima quarta, uma quantia de R$1,5 milhão ao empresário Federico Pastorello, com quem tem litígio desde 2020. No mesmo ano, o pai de Gerson entrou com uma notificação na Câmara Nacional de Resolução de Litígio, alegando a nulidade do contrato de representação que a família tinha com a empresa de Pastorello, que fica em Mônaco. A justificativa do pai de Gerson era que o empresário não tinha licença para trabalhar no Brasil. A Câmara entende que o contrato foi rescindido sem justa causa. Às vésperas de uma decisão, os atletas rubro-negros convivem com problemas pessoais. Que fase, hein? O Flamengo coincidentemente, Gerson e Gabigol, não Gerson fora, não é?
e o Gabigol não estava sendo aproveitado como titular. Mas são jogadores imprescindíveis para o Flamengo, importantes. O Gabigol, além dessa questão toda envolvendo agora essa suspensão, ele tem também um contrato aí para ser renovado ou não pelo Flamengo. E agora eu acho que as coisas mudam um pouco. O Flamengo vai dar todo o suporte para o atleta, e imagino que no caso do Gerson a mesma coisa. Mas não precisava passar por isso, né? O melhor era se concentrar apenas no campo, no Nova Iguaçu e na sequência da temporada. É uma pena que isso esteja acontecendo, não só pelo caso do Gerson, mas também do Gabigol, porque são dois jogadores importantes. O Flamengo tem uma parte jurídica importante que vai poder auxiliar não só o Gabigol, mas também o Gerson. Agora, Loirão, se a gente falar do campo, do que o Flamengo vem fazendo, Pedro jogando muito, o De La Cruz na função do Gerson também jogando muito, o Flamengo tem paciência aí para resolver o problema dos dois jogadores e continuar jogando bem da forma que vem jogando. É que o Gabigol é o substituto imediato do Pedro e o Gerson, do De La Cruz ou de outro jogador ali no meio-campo, enfim, são atletas que quase nenhum clube no Brasil e até na América do Sul tem. Então, tomara que rapidamente eles possam resolver essa situação. Vai dar uma dor de cabeça aí para o departamento jurídico, mas o Flamengo tem tudo para evoluir ainda mais, porque já vem apresentando um futebol cada vez mais convincente, o grupo está mais entrosado, Exatamente. O Tite começou a pré-temporada diferentemente do ano passado, não é que já chegou no finalzinho, as coisas já estavam acontecendo com o Sampaoli, mas acho que o Flamengo tem tudo, independentemente das questões externas, para ser um dos protagonistas do ano. Ficou uma decepção em 2023, mas 2024 tem outros ares, parece. Parece ter outros ares. O Tite ele é muito bom nessa gestão, o Tite é muito bom em controlar o vestiário, o time está muito equilibrado, defensivamente não sofre gols e ofensivamente é um time muito rápido, que cria muitas oportunidades de gols, então o Flamengo a gente vai ter que acompanhar de perto. Bora falar agora sobre Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira. É grande a chance dele deixar o rubro-negro na metade do ano. Não faltam interessados no defensor, pelo menos é o que garante o jornalista italiano Fabrizio Romano. Ele afirmou que Wolverhampton, Atalanta, Nottingham Forest, além de clubes do Catar e da Arábia Saudita, estão de olho no defensor. Vale a lembrança de que o contrato é longo, mas diante de uma boa proposta o negócio deve sair. O Flamengo esperaria uma oferta a partir de 12 milhões de euros ou 65 milhões de reais. 50 milhões a mais do que foi investido em janeiro de 2022, quando da sua contratação junto ao Red Bull Bragantino. Na oportunidade, o Flamengo pagou o valor da multa rescisória e ficou com o jogador. Além de Fabrício Bruno, preciso contar para vocês que o Flamengo decidiu inscrever o Gabigol na lista da Libertadores da América. Essa lista com até 50 atletas precisa ser entregue nessa sexta-feira. O Gabigol está suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, não pode nem sequer frequentar as dependências do Ninho do Urubu para treinar com os companheiros. Mas o Flamengo vai entrar com pedido de efeito suspensivo e, se baseando ou esperando por um resultado positivo, a ideia é inscrevê-lo na Libertadores para que ele possa ser utilizado assim que liberado. Caso não exista esse efeito suspensivo, o Gabigol vai precisar treinar em outro local, não vai poder jogar pelo Flamengo, e aí o Flamengo vai pensar o que fazer um pouquinho mais para frente. Só para arrematar em relação a Flamengo, data limite para inscrições é essa sexta-feira e vale a lembrança também de que ele está suspenso até 7 de abril de 2025. Bora falar agora. Agora vamos à enquete do dia. Alguém deseja começar? Posso começar? Vai lá, Fernando, por gentileza. Acho que sim. A seleção vinha de 3 derrotas, precisava vencer e todo mundo queria um jogo contra alguma seleção de nome, alguma seleção campeã do mundo. E o Brasil foi lá, venceu uma e se recuperou muito bem. Acho que todo mundo que viu o jogo achou que podia ser uma catástrofe. E o Brasil teve um poder de reação muito legal. O Unai já tinha cometido esse tipo de erro antes. Não duvido que o Dorival, a comissão técnica, mandou subir a marcação, pediu para subir quando ele tivesse a posse de bola, para tentar, né, recuperar a bola no ataque. E ele acabou, infelizmente para ele, errando, infelizmente para nós, o Rodrigo. Tô nervoso, recebeu, né? A bola na frente do gol, muito fácil. Fazer aquilo ali é para muito poucos e define muito bem o que deixou o Brasil vivo. E esse resultado de 3-3 deixou o Brasil potente porque o poder de recuperação, você empatar no fim, dá muito mais força para nós do que para eles que vinham vencendo durante todo o jogo. Sim! Que isso, gostei. Brasil! Gostei da
energia. E aí, Thiagão? Cara, acho que falta muita coisa ainda, é óbvio, é só o início do trabalho do Dorival. Acho que o Dorival é um baita treinador, principalmente para fazer o feijão com arroz. A gente meio que classificou o Dorival com essas palavras ao longo do tempo da carreira dele, de ser o cara que consegue fazer o simples muito bem feito. E o Dorival faz isso. Até aquela sonora do Danilo, aquela entrevista do Danilo no final do primeiro jogo, falando que a seleção brasileira não dá para inventar, ou dá para inventar, não é nem entrando nesse mérito. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem ideais de futebol diferentes. Mas o que o Dorival faz é mais fácil de assimilar para quem não treina todo dia um esquema que seja totalmente oposto. Então acho que, por isso, o Dorival vai ter mais facilidade de alcançar esse sucesso. Em relação ao prestígio, eu acho que sim. Porque eu posso tirar por mim mesmo, uma experiência minha. Tipo, depois do jogo contra a Inglaterra, eu estava animado para assistir o Brasil contra a Espanha. Eu estava esperando o jogo contra a Espanha. Ontem eu passei o dia pensando, logo mais tem jogo contra a Espanha. Então acho que isso é uma questão do prestígio, é eu ter vontade de assistir a seleção brasileira. Em outros momentos, quando a seleção não vai bem, vem sofrendo ou perdendo jogos contra adversários que nós consideramos mais fáceis, a gente perde um pouco desse brilho de assistir a seleção. E ontem eu me senti animado. Então acho que o prestígio está começando a voltar. Mas não acho que o trabalho já está me iludindo, não é bem por aí. Não estou tão iludido assim, mas estou com vontade de ver a seleção jogar. Fala, Fernando. Thiaguinho falou um negócio muito legal, que nós acreditamos ser mais fáceis. Sim. A Espanha, que criou muita dificuldade pra gente ontem, perdeu pra Colômbia. Sim. Uma seleção que a gente perdeu também em um dia extremamente maravilhoso do Luiz Dias, quando o pai dele voltou ao estádio, enfim, naquele jogo das eliminatórias, pra gente entender, uma seleção que a gente havia perdido nas eliminatórias, que foi a Colômbia, fora de casa, a gente foi lá no Bernabéu e empatou com essa equipe, que é a equipe da Espanha, que jogou muito bem, enfim, pra gente ver que futebol não é tão simples quanto a maioria da galera pensa. Da mesma forma que o Brasil venceu a Inglaterra em Wembley, do jeito que foi, a Inglaterra vinha de 10 jogos de invencibilidade. Então, assim, essa coisa de comparar o futebol sul-americano com o futebol europeu, eu acho que é uma coisa muito mais aos nossos olhos, porque a gente assiste muito aos jogadores europeus, a gente vê as ligas europeias, mas tem que lembrar também que tem muitos jogadores na Europa que são sul-americanos, que são africanos, que são asiáticos, enfim. E a gente acaba analisando aquela seleção, pegando aquela ideia de a seleção da Espanha, porque a gente assiste a La Liga, a seleção da Inglaterra, porque a gente assiste a Premier League, e nem por isso a seleção vai ser a melhor. Não é o que eu tô querendo dizer. De fato, a seleção da Inglaterra é maravilhosa, com jogadores que são fantásticos, a gente admira muito, a gente assiste aos jogos da Premier League por conta deles, mas nem por isso a seleção brasileira chegou lá e perdeu para eles. Sem dúvida nenhuma. A gente vai colocar aqui, já pode até rodar os melhores momentos, que a gente vai falar em cima, só complementando o que vocês disseram, a Espanha poupou praticamente todos os jogadores contra a Colômbia, só o Laporte, que jogou ontem, que foi titular contra a Colômbia. Então é um time completamente diferente. Aí os melhores momentos, a gente já viu o senhor João Pinheiro. Ele é o árbitro do jogo, o João Pinheiro. Então já guarda esse nome aí, porque esse nome me deu calafrios. Fernandão e Thiaguinho. A gente vai mostrar daqui a pouco os lances do pênalti, tá? Vamos trazer aqui separado para a gente poder avaliar bem. Mas eu acho que o resultado de empate talvez tenha sido o mais justo para o que foi os 90 minutos. Fica à vontade. Eu acho que no primeiro tempo o Brasil não jogou nada. Sim, Primeiro tempo o Brasil não jogou nada. Os 2-0 para a Espanha, apesar do pênalti ter sido considerado não pênalti, sei lá, errado, os 2-0 ainda era muito mais ok do que uma vitória ou os 2-1 para o Brasil. O gol achado pelo Brasil, ele foi quase que um prêmio, de fato foi um prêmio, né? Da forma como o Brasil recupera a bola, o Rodrigo faz o gol, basicamente foi um prêmio para a seleção brasileira que recolocou o Brasil no jogo. Eu acho que os 2-0 para a Espanha no primeiro tempo era muito mais justo em relação ao que foi o primeiro tempo. Então eu não sei se os 3-3 no final do jogo foi de fato o resultado mais justo. Porque se a gente pegar para analisar o VAR que não teve e tudo mais, seria até justo que o Brasil vencesse o jogo. Os dois pênaltis talvez não acontecessem se tivéssemos um VAR. Por outro lado, não acho que o Brasil jogou bola para isso. E aí que eu falei, quando a gente perguntou sobre o prestígio do Dorival, muito legal. Eu acho que há um prestígio da gente querer assistir a seleção brasileira. Por outro lado, eu não acho que a seleção está pronta, obviamente, está só o começo de um trabalho, mas a seleção brasileira nos dois jogos, e não só ontem contra a Espanha, não entrou como favorito no jogo. E eu acho que o brasileiro, eu acho que até o futebol mundial não está acostumado com isso. A gente vê a seleção brasileira entrar para um confronto, seja ele qual for, onde a gente não pensa que o Brasil é o favorito para sair vitorioso do confronto.
A gente sempre imagina que o Brasil vai jogar para vencer um confronto. Sim. E nesses 2 jogos não foram assim, principalmente contra a Inglaterra. Se o Brasil tivesse perdido para a Inglaterra e não fosse uma goleada, um resultado vexatório, a gente teria aceitado. E aí acho que muito por conta da vitória contra a Inglaterra, a gente esperava uma vitória ontem. Sim. Mas num primeiro momento, se você fechasse 2 empates bem jogados, você teria assinado e aceitado na hora. Absurdo. Eu tava falando sobre isso hoje lá em cima na redação. E aí, Eu Fernandão? não gosto muito de falar de justiça no futebol, porque não tem. Não tem. Perfeito. Não tem. Não tem na vida e o futebol é quase um reflexo da vida. Não tem justiça, até porque o futebol ele te dá essa oportunidade de você se defender o tempo todo e poder vencer a partida. Como o Brasil empatou com a Espanha, se defendeu boa parte do jogo, a Espanha teve a bola quase por todo o jogo. E tudo bem, faz parte da alternativa, do sistema que você quiser jogar dentro da partida. Só que o que me agradou mais foram as soluções que o Brasil encontrou para os problemas que aconteceram. E o que não vinha acontecendo. A gente não conseguia resolver os problemas que aconteceram dentro do jogo. Às vezes, pelos próprios jogadores, com a proatividade dos caras que estão no campo. Vamos organizar assim, vem você para cá, vai você para ali. E outra coisa, com alguns jogadores chamando o jogo para si, principalmente os que entraram. O Paquetá começou jogando, mas é um caso que a gente tem que colocar, que tem chamado essa responsabilidade. Bater aquele pênalti no último jogo. Pode ser no amistoso Padre Miguel contra Realengo, todo domingo. Quem vai bater aos 49, aos 50? Não é fácil. André entrou muito bem. Me agradou muito a forma com que o Brasil se postou depois das mudanças. O Dorival fez 4 de uma vez. E eu acho que ele mexeu muito bem. E tu tem que ter coragem para fazer isso numa seleção no seu segundo jogo. E mexer com jogadores importantíssimos, como o Danilo. Isso aí. Que é um cara que eu tenho certeza que não teve problema algum. Mas você mexer em jogadores desse calibre e conseguir colocar o Brasil em um ponto de não equilibrar, mas ter forças para se recuperar diante de uma seleção que joga em casa, que vem se renovando, mas já há muito mais tempo que o Brasil, com um jogador que é tido por muitos como o melhor volante do planeta, que é o Rodri, coisa que o Brasil teve dificuldade para organizar a marcação em cima desse cara. Andrés Pereira, que grata surpresa esse moleque, deu passe para a jogada do gol no último jogo. Ontem também foi muito bem. Enfim, me agrada a seleção brasileira. Falta muita coisa. Acho que 70% desse time não vai ser o que vai jogar a Copa, acredito. Concordo com você. Então, galera, é isso aí, né? Encerrando aqui o vídeo. Notícias aí da possível venda do Fabrício Bruno e eu acho que é muito possível disso acontecer, hein? Acho que não agora porque janela tá fechada da Europa, né? Mas pro meio do ano. Tem informações de que ele tem interesse, né? De no meio do ano ser negociado. Então, muito provavelmente ele vai sair do Flamengo no meio do ano, tá? E pode ir para a Premier League, pode ir, né, para Liga Italiana, pode ir para a Arábia, enfim, ele deve sair do Flamengo no meio do ano, pelo menos isso é o que parece. E é por isso também que o Flamengo trouxe o Léo Ortiz, né, eu imagino. Mas o Flamengo deve também trazer outro zagueiro, porque o Fabrício Bruno vai ser uma baixa muito grande, porque atualmente, né, o Flamengo só tem 4 zagueiros, né, se tirar os moleques da base. Contando o Davi Luiz, que não está em uma boa fase, né, que não vem sendo titular nem nada assim, não vem atuando. E titulares mesmo só Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? E o Léo Ortiz que chegou, que tem total capacidade também de ir para a titularidade. Com a saída do Fabrício Bruno, sobraria só o Léo Ortiz e o Léo Pereira de titulares, sobraria o Davi Luiz, que não está sendo muito confiável no momento, né, para sequência de temporada. Então o Flamengo precisaria, né, contratar um zagueiro, né, daqui para o meio do ano. E deve ser também a tendência dos dirigentes do Flamengo, né, Marcos Braz, Rodolfo Landim, deve estar pensando já nisso, entendendo que o Flamengo vai vender o Fabrício Bruno e deve lucrar também, porque foi um jogador que se destacou muito bem. O Flamengo, quando comprou do Bragantino, comprou por um valor bem baixinho, né, Flamengo. Então o Flamengo pode lucrar, segundo o próprio Jorge Nicola, né, ele disse mais de 55 milhões, então seria um valor assim excelente para o Flamengo lucrar com um jogador que comprou barato e que já deu retorno técnico e agora pode dar retorno financeiro também. Mas e você venderia o Fabrício Bruno? Você curtiu a atuação dele na seleção brasileira? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.